para ter novas diversificações e não só de lugares de lançar, né? A gente pode ver como Sorocaba, Ribeirão, Campinas estão sendo grandes polos no interior de lançamento. O Rio de Janeiro está se recuperando muito bem, principalmente em bairros tradicionais como Botafogo, como Ipanema. A gente não via que não tem tanto terreno e hoje a gente vê novos lançamentos nessas regiões. E São Paulo, o eixo, Vila Mariana, e Zona a disputa Sul, tá grande. está muito grande, porque São Paulo, principalmente, o terreno não existe. Então, estão tendo que se criar novas maneiras de encontrar um terreno na cidade de São Paulo, mas não é impossível. A gente sabe que sempre vai aparecer uma opção. E na parte da periferia, a gente vê muitas fábricas desativadas hoje sendo compradas por grandes construtoras, não só por pequenas, por grandes mesmo. Tem muitos projetos que estão saindo no Belém, na Moca, no Tatuapé, que eram espaços grandes de fábrica, de indústrias que estão desativadas e hoje estão sendo projetados grandes condomínios. As empresas têm pulverizado muito nos seus investimentos. O que atuava apenas um Casa Verde e Amarela, um Minha Casa Minha Vida, hoje está olhando médio padrão, alto padrão, olhando por que isso aconteceu, né? Tem que mitigar risco. Não, e outra coisa, ficou difícil também, porque inflação, e aí a Caixa Econômica tem lá suas regras de preço, né? E o custo realmente ele avançou muito mais do que o preço quando a gente fala de habitação popular. Então, várias incorporadoras que sempre tiveram estratégia de trabalhar com habitação popular, elas estão agora diversificando, porque realmente ficou mais difícil, né? Então, e aí como é que eles chegam à conclusão que é necessário diversificar? Se o custo está sendo pressionado, está pressionando as margens. Transformação também é algo que está no nosso dia a dia, né? Eu ia comentar isso. Isso eu concordo 100% quando o Felipe fala que o desafio é hoje, quando a gente fala a nível Brasil, porque também é isso, né? Uma coisa nichada, uma coisa regional. Você consegue ali formas diferentes de conseguir essa informação. Sim, vai até, né, presencial na prefeitura e tenta um desenho em CAD, por exemplo. A gente tem essa oportunidade, essa possibilidade. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando assim, ou a tecnologia vai ser o caminho ou não vai ser viável da gente se propor a ter esse nível de informação. E justamente, isso eu concordo que é uma questão. Mas aí eu aposto que o Felipe vai concordar comigo que mesmo onde a gente já tem, vou pegar o GeoSampa, por exemplo, grande fã aqui do GeoSampa, todo incorporador, tenho certeza que mesmo com os seus problemas. Mas assim, o GeoSampa, ele é uma plataforma que não é utilizada apenas para mercado imobiliário, ele é utilizado com diversos propósitos. E se a gente for contabilizar, que é isso, né? Eu sempre converso com o Luiz. A gente fala de Big Data e tem uma galera que acha que Big Data é muito dado. Tipo, tradução literal. Big Data, grandes dados. E não é isso, tipo... O GeoSampa tem muita informação muito bacana, mas que para ser utilizado para o mercado imobiliário, gente, ela sozinha diz o completo nada. Assim, de repente a gente está pensando em causa e efeito. Uma série de parâmetros. Tipo assim, tem que ter inteligência por trás do dado. Isso, né? E se você parar para pensar, você vai falar, um dado georreferenciado, teoricamente é coisa nova. Em 1850, Jon Snow, que não, no Game of Thrones, tá? Mas ele já fez a relação de dados espaciais com o problema da cólera. Então, naquela época, ele pegou os dados de saúde da doença, da cólera, com os poços de água e lá eles descobriram a solução, resolver esse problema, né? Da onde vinha. Então, cara, a gente tá falando de quase 200 anos atrás. Então, é algo que já tá há muito tempo. E até pensando nisso, variáveis que são relevantes. Então, vou citar mais uma aqui que imagina o seguinte, você tem um empreendimento imobiliário que você vai vender algo que vai ser entregue no futuro, certo? Sim, sem dúvida. Então, empreendimentos imobiliários no Brasil têm natureza alavancada, ou seja, o incorporador ele começa a receber do cliente uma parcelinha ali e tal, mas ele não entregou ainda, mas ele já está recebendo.
ele também vai conseguir financiar a obra, porque ele tem vários clientes pagando parcelas ali para aquele empreendimento, certo? Então, o empreendimento imobiliário ele tem natureza residencial para venda, vamos deixar claro. Ele tem natureza alavancada, certo? Ou seja, eu vou recebendo dinheiros mesmo que eu não tenha ainda o prédio pronto, construído para entregar, certo? Então, aí, o que a gente tem aqui nesse contexto? Se um empreendimento vale 100 milhões de reais no tempo e eu vou gastar para colocar ele de pé, por exemplo, 80 milhões de reais, eu teria 20 milhões de reais de lucro, certo? O que acontece nessa questão? Eu não vou... Se eu fosse aportar 80 milhões em 3, 4 anos, o empreendimento seria inviável, certo? Sem dúvida. Então eu tenho, como eu não exponho todos esses 80 milhões, eu vou ter uma exposição financeira no empreendimento que é bem inferior a esses 80. Aí vem o conceito. Se eu tenho 20 milhões de lucro no tempo, e se eu tenho, por exemplo, 20 milhões de exposição, o que a minha viabilidade está dizendo para nós? Que é o seguinte, eu tenho 20 milhões que eu precisei para fazer, fiz o empreendimento, voltou os 20 milhões a zero, payback, que aqui retornou, e aí depois eu tenho mais 20 milhões de lucro. Tá? Eu estou fazendo uma análise simples no tempo só para a gente entender o conceito. Se o meu lucro é igual à minha exposição do ponto de vista de análise de empreendimento, eu estou entendendo que aquele empreendimento, o lucro dele é capaz de repor outro igual. E aí vem um outro conceito de viabilidade que a gente chama de royalty equity e que vai falar o seguinte, olha, qual a capacidade de uma viabilidade de um empreendimento repor o valor para fazer outro exatamente igual. Então você tem esse indicador também. Então, se você, a partir do momento que você junta lucro a valor presente, a uma taxa que você descapitalizou, taxa interna de retorno atrativo, 3 vezes lá a sua a Selic, por exemplo, mais um equity ou um ROI acima de 1, cara, você achou um empreendimento super de sucesso. A questão disso, quando você está mexendo nessa viabilidade dentro de hiperdados, o que acontece? Olha, a partir do momento que você melhora um indicador, você vai ajustando ali. São antagônicos, né? Eles são totalmente antagônicos. Quando você melhora um, você piora os outros dois. Ou você piora um, ou você vai piorando, você vai melhorando. Então você tem que achar o equilíbrio entre esses 3 indicadores. Ó. O equity acima de 1, o resultado a valor presente em cima de uma taxa interna, de uma custo de oportunidade, taxa de descapitalização que você aceite, que geralmente é 18%, 20%, ou empreendimentos, por exemplo, que tem menos exposição financeira, que são os empreendimentos de crédito associativo da Casa Verde e Amarela. Os incorporadores até aceitam um pouco mais, um pouco menos de margem, porque a exposição é muito menor. E também você tem uma taxa interna de retorno atrativa. Então, quando você junta esses 3 indicadores, esse empreendimento, obviamente, tem risco, tem uma série de coisas, mas do ponto de vista de decisão, vamos ou não fazer, você conseguiu olhar dentro do hiperdados, porque o hiperdados entrega todos esses indicadores, você faz todos esses exercícios, você consegue lá... Não, instantaneamente você tem, né? Então, assim, até aproveitando esse gancho, falando um pouco da plataforma, ali, tudo isso que você comentou. Exatamente, porque hoje informação também muita gente pega a internet, não, vou dar um Google. Não, a gente precisa de informação qualificada e que é uma informação que ela é difícil tratamento, não é uma informação tão fácil acesso. Você pode ter acesso a um dado bruto muito fácil, mas
a qualificar essa informação, ela também é muito importante para o mercado. E assim, é o grupo de informação. Quando eu falo informação, não é olhar um aspecto apenas, ou a oferta, ou a demanda, ou a legislação. Assim, é um conjunto de informações que levam a uma decisão muito precisa em segundos. Não, Essa é a mágica. É muito no sentido de que, assim, a gente sabe, é consenso de que a realidade é complexa. Sim. Então não adianta a gente tentar se enganar que um dado ou uma base ou um lado de interpretação da realidade vai ser suficiente para a gente conseguir, no caso de um mercado tão complexo como de mercado imobiliário, conseguir dar conta de todos os desafios que estão pela frente. Né? Assim, e além de, assim, pensa o seguinte, o que a gente olha, né? A gente tem que ter um olhar para dentro e para fora. Aqui a gente está falando muito do olhar para fora, né? Vamos ver o mercado, tal, isso é muito relevante. Mas o próprio empreendedor que desenvolve empreendimentos imobiliários, ele tem que ter um olhar para dentro. Então, para isso, ele tem que monitorar todo o ciclo do desenvolvimento imobiliário, que são aquelas 4 etapas, que é a compra do terreno, a construção do empreendimento, a venda, né? Primeiro vem o seguinte, a compra do terreno, incorporou, fez lá a matrícula, já registrou a incorporação, começa a vender, começa a monitorar isso, começa a monitorar os recebíveis, constrói o empreendimento, e ali no dia a dia, você imagina o seguinte, você está olhando a viabilidade real, comparando ela com as suas premissas. Então, isso é fantástico. Assim, esse é o desejo dos incorporadores. E aí, quando a gente fala de tecnologia, assim, a coisa que é bastante promissora é quando você olha... Qualquer tipo de dado que você mostra para os incorporadores, etc., você percebe que já é uma novidade de estar ali a um nível visível, entendeu? Então, pô, sério, eu posso ver essas facilidades... tem coisa simples, né? Coisa simples. Fazendo tipo, o meu terreno eu quero aqui no centro, mas pô, o que tem perto? Qual a distância? E tá no mapa ali mostrando, entendeu? Ali você pode ver qual que é a hierarquia viária, você pode ver onde tem lotes próximos, parques, etc. Então, o mínimo, assim, também já começa a brilhar os olhos. Né? E assim, o que é mais importante, o que a gente busca aqui todos os dias, incansavelmente, é essa questão. A gente não quer dar, assim, a gente não quer ter a maior quantidade de dados. Essa não é a nossa premissa, tá? Porque se fosse assim, o dado é relativo. Né? O dado é relativo. De repente eu vou ali no Google, baixo alguma coisa, fazendo download, fico fazendo download de um monte de camada, colocando ali, mas o que isso vai trazer de insight, de percepção, de inteligência para o negócio? Então, o que a gente faz hoje aqui, principalmente nós três, todos os dias você perguntou, né, por quais são as ferramentas, então eu vou aqui elencar alguns itens que a gente tem, que a gente trabalha muito. O pessoal deve estar ansioso esperando. Não, com certeza. E isso, assim, voltando àquela premissa, né? Quando você está falando de incorporadoras muito grandes, listadas na bolsa, elas têm um nível, uma capacidade técnica maior, né? Mas o pequeno incorporador, o médio incorporador, ele tem algumas dores diferentes, porque ninguém pode errar. Eles, então, menos ainda. Então, o que a gente tenta trazer no nosso estudo, por exemplo, qual que é o nosso fim? O fim é o terreno. Ou seja, ele precisa adquirir um terreno para trazer ali e construir um empreendimento, enfim, dar um novo uso para aquilo. E principalmente em grandes cidades você não tem terreno, né? Então, assim, existe conjunto de casas, né? Então, principalmente em São Paulo, aqui onde a gente está, Rio de Janeiro, ou até loteamentos. Então, geralmente você tem uma fazenda, então você tem algo ali que você precisa transformar. Então, quando você está aqui exemplificando em São Paulo, você tem inúmeras variáveis. Então, e esses dados você tem público. Então, assim, o que é aquele lote? Né? Então, se for um conjunto de 10 lotes, por exemplo, você tem o que é aquele lote, qual que é a matrícula, se o IPTU está pago, se não está pago, enfim, qual que é o zoneamento? Pô, está em cima de
de uma zona mista, de uma ZEU, de uma operação urbana, bacana. E isso ele é um pouco trabalhoso de buscar, então isso há 2 anos atrás a gente já resolveu. Tá? Então, assim, a gente já vem aí há um bom tempo no mercado, mas há uns 2, 3 anos a gente já entregava esse nível de resposta. E a gente entendeu que o mercado, ele não, assim, ele quer muito mais do que isso. A exigência. A exigência dele é muito maior, né? Assim, porque hoje o plano diretor, todo mundo tem um plano diretor. Ele vai mudar. A gente, como uma empresa tecnológica, a gente corre para sempre... Velocidade. Velocidade, né? Para trazer essas informações de forma mais rápida, mas o que fazer com elas? É aí que é o ponto que é o bacana. Então, próximo passo, né, Luiz? É o próximo passo. Então, eu vou até deixar um pouco o Matheus falar desse assunto, para ele falar assim, como que a gente organiza, Matheus, né? Se você puder explicar, você que tem alguns termos técnicos até, para poder, de uma forma didática, explicar para o pessoal que está assistindo o que a gente faz com aqueles dados. Ainda mais pensando nessa quantidade de informações que temos que mapear, tem a questão da LGPD também, né? Que acaba influenciando sem muito. dúvida. Então, acho que o Matheus já consegue fazer um gancho geral ali. Isso é muito bom. De fato, eu gosto dessa reflexão que o Luiz faz, porque me traz sempre um tom de crítica nesse cenário que a gente está de dados e de inteligência em cima de dados, que é pensar o quê? Big Data, ela qualificada, como eu disse, não é só um grande volume de dados. A Data Science por trás disso, que é como a gente vai transformar isso em algo prático, que tenha um resultado, eu acho que é aí que está a virada em todos os setores, mas principalmente no mercado imobiliário. Vou dar uma aplicação disso. A gente pode hoje conseguir um mapeamento de edificações que existem no município de São Paulo e com a sua altura. É muito interessante saber disso, mas, tipo assim, o dado por si só, ele já é interessante. Ele já tem o seu valor, né? Tipo, nossa, então em cada quadra, altura e tal. Mas a inteligência por trás disso é o pulo que a gente tem sempre que ter em mente. Digo aqui, mas digo a tecnologia para o futuro do mercado imobiliário. Hoje, no plano diretor, tem a regra da quebra de gabarito, que é o quê? Então, a gente sabe retomar aqui um pouquinho, bem rápido. Numa zona específica, assim, vamos pegar uma zona mista. Zona mista tem ali o limite máximo de gabarito em 28 metros. 28 metros é um prédio até de 9 andares, mais ou menos. Não atende exatamente a dinâmica e o que a gente vê na cidade, né? Tipo, a gente vê prédios muito maiores que isso. E a zona mista é bem presente em grande parte da cidade. No entanto, tem uma regra aqui. Se 50% da área dos lotes da quadra que tiver em zona mista, se 50% passar desses 28 metros, a altura máxima, o prédio mais alto, vira o novo limite para o restante da quadra. Então, você pode ter hoje, numa zona mista, que o limite é 28 metros, um novo limite de 45 metros. Você entende que o estanque de 2 anos atrás, que desde 2014 a gente já sabe que zona mista é 28 metros, de repente se transformou num mercado que você vai olhar e falar, cara, e sabe? Tipo assim, a gente tem 100% da zona mista em 28, mas a gente tem uma parcela ali, um percentual que eu não vou arriscar aqui, né, pela imprecisão. A gente tem partes que estão ali numa exceção, que estão ali numa inteligência adicional da interpretação de um dado que é relativamente, né, simples. O que o Matheus disse é bem importante, né? Por exemplo, eu sou da área tecnológica, né? Eu venho aí dessa área de incorporação desde 2007, então eu tenho muito conhecimento, né, em questões de dados, inteligência, como utilizar a tecnologia para isso, mas eu ainda tinha algumas dúvidas, né? Então, eu lembro que no passado o Matheus, ele traduzia isso para mim, né? Eu posso fazer até 28 metros. E aí eu passava numa rua que eu sabia que era uma zona mista, por exemplo, alguma outra coisa, e eu vi um prédio assim de 30 andares. E aí eu falei, mas como é que pode isso? Né? Então, e aí ele, não, mas espera aí, é porque não é só isso. Você tem outras variáveis, né? Então, e aí voltando, né, até como que a gente consegue ajudar, né? Então, hoje dentro da ferramenta, da plataforma, você consegue ali, quando você seleciona os lotes, ter o gabarito, quebra, áreas tombadas,
áreas contaminadas, zoneamento, enfim. E a gente tem, entrando no assunto aqui de uma inteligência artificial, né? Então a gente trabalha bastante com machine learning para a gente trazer algoritmos ali que a gente consiga dar uma informação e também prever algumas informações. É isso que a gente está indo lá atrás.